Olá pessoal, mais uma aula aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre resolução de problemas. Nós vamos envolver nessa aula perímetro e área, ok? Nós vamos discutir mais ou menos como é que eu vou saber se a minha pergunta, se o problema está envolvendo perímetro ou se o problema está envolvendo área ou as duas coisas, né? Simultaneamente. Então, primeiro, a gente vai colocar aí um problema para nós analisar e observar, beleza? Então aqui eu tenho um problema, olha só. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, aí vem as perguntas, ó. Atenção para a pergunta. Primeira pergunta. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Pergunta 2, pergunta B. Qual a área desse campo? Ok? Então aqui eu tenho o problema e tenho as perguntas para resolver. Vejam só, pessoal. Em todo problema de matemática, antes de você tentar fazer a conta, resolver o problema, você observa se é possível transformar isso aqui numa figura. Porque olha só, quando eu pego a parte escrita, o texto, e transformo num desenho, fica muito mais fácil de eu conseguir visualizar e traçar uma estratégia para responder as perguntas que me foram dadas, viu? Então vamos começar a tentar interpretar o problema. De que o problema trata? Primeira pergunta. Está tratando de um campo de futebol, ok? No formato retangular. Então esse campo de futebol, ele é um retângulo. Todo mundo sabe o que é um retângulo, né? Todo mundo sabe desenhar um retângulo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é desenhar esse retângulo. Então, eu faço isso, ó. Desenhei meu retângulo, tá aqui, ó. Esse é o meu campo de futebol. Não importa o tamanho, importa que seja um retângulo. Estou só representando aqui, viu? Depois que eu represento a figura, eu vou precisar colocar as medidas. Então, eu volto para o problema e vou verificar quais são as medidas desse campo. Ele tem 100 metros de comprimento e 70 metros de largura, ok? Então, olha só, eu vou representar essa base ó, como comprimento e esse lado aqui como a largura. Então, aqui ó, vale 100 e aqui vale 70. Então, eu coloco agora as medidas na minha figura aí. Ó. Um lado é 100 e o outro lado é 70 metros. Já tenho as medidas. Agora eu vou verificar a pergunta e ver se dá para resolver assim ou se eu preciso fazer algo a mais. Na letra A, ele quer saber o seguinte, ó. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? É só isso que eu quero saber, ó. Se uma pessoa está partindo daqui, ó, desse vértice, começo do campo, digamos assim, e ele vai dar uma volta completa, quantos metros ele vai percorrer, ok? E agora, essa pergunta aqui, ó, é área ou é perímetro? Presta atenção aí, pessoal. Toda vez que a minha pergunta estiver falando em medida de comprimento, ó, metros, só metros, ok? É perímetro, medida de comprimento é perímetro, ok? Quando for área, geralmente vai estar pedindo a área, né, o próprio nome. Agora, tipo, dificilmente vai pedir qual é o perímetro que ele percorreu. Dificilmente aparece a palavra perímetro. Vai aparecer a palavra metros, ou centímetros, ou quilômetros. Entenderam? É basicamente assim, ok? Então, isso aqui também representa perímetro, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o perímetro, que nada mais é do que somar todos os lados da figura. É a metragem. Como assim? Olha só, este lado eu vou somar com esse e com esse aqui. Aí você pode se perguntar, mas o lado de cima e nem essa lateral não tem medidas. O que eu vou fazer? Olha para a figura e analisa. Isso aqui não é um retângulo? Sim. Então a gente percebe que a base aqui ó, tem a mesma medida aqui em cima. É a mesma medida. E essa lateral tem a mesma medida dessa, é o mesmo tamanho. Se é o mesmo tamanho, tem o mesmo valor. Então aí, olha,
eu posso colocar a mesma medida em cima e essa mesma medida nessa lateral. Ó. Fica assim, ó. Olha só, ficou da seguinte maneira. Então, eu tenho 100 e 100, 70 e 70. Então, basta que eu some esses 4 valores, ok? A gente vai fazer da seguinte maneira, olha só. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, olha só. Calcular o perímetro seria como se eu pegasse essa figura, esse retângulo, fizesse um corte aqui ó, em cada vértice, vou cortar tudo, e juntar os pedacinhos. Ó. Como eu calculo a metragem, é como se eu estivesse trabalhando isso aqui em linha reta. Então, olha só, por exemplo, a gente tem que imaginar isso aqui. Ó. Como o retângulo é uma figura formada por 4 pedacinhos aí, 4 arestas, seria basicamente eu juntar as 4 em linha reta, ó. Olha só. Aí eu coloco as medidas, ó. Essa primeira aqui, essa maior, é este lado, estou começando aqui, ó, vale 100. Então eu tenho 100. Meu outro lado é essa minha altura, vale 70. Está aqui, ó, 70. E aí eu vou juntando os pedaços, ó. O pedaço de cima vale 100. E o outro lado, nosso outro lado aí vale 70. Então eu tenho isso aqui, ó. É essa figura em linha reta. Isso é perímetro, ok? Então é calcular essa metragem. Então é só fazer a soma. Vejam, como a minha figura ela tem 4 lados, é a soma dos 4 valores, ok? Então basta somar os lados, ó. 100 mais 70 mais 100 mais 70 é o perímetro da figura. Então fazendo essa soma, eu vejo que o perímetro vale 340 metros, ok? A letra B, ele quer saber qual é a área desse campo, ok? A área já é diferente, olha só. Em relação à área, a gente vai fazer assim. Eu tenho aqui o retângulo. Para o cálculo da área, existe uma fórmula, a gente já sabe, é a base multiplicando a altura, ok? Então, olha só, a base B, a altura H, então a área de um retângulo é dado por essa fórmula, base vezes altura. A minha base é aqui e a altura é aqui, não importa qual seja o lado, tudo é altura e tudo aqui eu chamo de base, ok? Perceba o seguinte, ó. Para o cálculo da área, eu só uso 2 medidas, porque a base é representada por um único valor e a altura também, viu? Essa é a diferença de área e perímetro. Perímetro, eu somo tudo. Na área, eu multiplico só a base pela altura. Fazendo a multiplicação aí, ó, 100 vezes 70, a gente vai ter 7.000 metros quadrados. Outro detalhe. Olha para a resposta, para a unidade de medida. Ó. Na área, eu tenho metros quadrados. No perímetro, eu tenho só metros. Por que isso, então? Por que essa diferença? Como é que eu posso saber para colocar corretinho lá na questão? Quando a gente calcula perímetro, veja, eu estou somando em linha reta. Quantas dimensões você está vendo aqui? Ó? Só uma, só o comprimento. Por isso que aqui eu não coloco expoente, viu? Existe um expoente, claro, mas é o número 1, porque representa uma dimensão linha reta, e o número 1 ele não aparece. Então fica só a letrinha aqui ó, da medida, viu? A mesma letra. Se for m de metros, aqui é metros também, a mesma coisa. Quando você trabalha a área, você consegue perceber quantas dimensões aqui na figura. Ó, a base, que é a linha reta, é uma dimensão. A altura, que é uma linha reta, também é uma dimensão. Então aqui, ó, para calcular todo esse espaço interno que é a área, eu preciso ter 2 dimensões. Já que eu tenho 2 dimensões, eu represento isso aqui ó, com expoente 2. Estou dizendo que eu estou calculando um objeto que possui 2 dimensões, ok? Por isso que fica metros ao quadrado. Beleza? Eu espero que tenha dado para compreender isso aí.